A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25. Nesse texto, o Senhor dá a Moisés orientações de como o tabernáculo seria feito. E, dentre os materiais, eu quero chamar a atenção para a madeira de acácia. A árvore é encontrada em regiões mais áridas, desérticas. E quero comparar com características que nós, como cristãos, apresentamos. E como a árvore é das regiões desérticas, nós também passamos muitas vezes por alguns desertos, não literalmente, mas dificuldades, lutas nos nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho, nas nossas finanças e tantas outras coisas que poderíamos citar. Mas assim como o salmista Davi, ele disse o que no Salmo 23? Que o Senhor preparava uma mesa perante o inimigo no deserto. E mesmo nestes desertos que nós passamos, o Senhor, ele prepara mesas, banquetes para nós. Quais são esses banquetes? A alegria, a paz que excede todo o entendimento, a certeza que nele nós podemos confiar. Uma outra característica da acácia é que é uma madeira dura, cheia de nós e difícil de ser trabalhada. E nós, como cristãos, também apresentamos muitas vezes uma natureza difícil de ser trabalhada. Isso caracteriza os nós que nós trazemos na nossa vida. E nós precisamos nos alinharmos ao Senhor, pedindo a Ele que, através do seu Espírito, Ele venha nos orientar para que a nossa natureza seja moldada de acordo à vontade dele. Uma outra característica da acácia é que ela possui espinhos. E nós, como cristãos, muitas vezes também saímos espinhando, entre aspas, os nossos irmãos. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria em toda e qualquer situação para que a gente saiba como responder. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita a ira, mas que a palavra branda desvia o furor. E muitas vezes nós esquecemos disso e usamos palavras duras em toda e qualquer situação. Não é o que nós falamos, e sim a maneira como nós falamos muitas vezes. Uma outra característica é que a madeira de acácia é resistente às intempéries. E eu começo a pensar na situação de Pedro. Pedro, como bom sanguíneo, ele era afoito em tudo. E quando Jesus andava sobre as águas, ele pediu: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Só que Pedro duvidou no seu coração e começou a afundar. E quantas vezes nós afundamos até na depressão, na angústia, na tribulação, porque duvidamos no nosso coração. Então, precisamos pedir o socorro do nosso Senhor Jesus, porque Ele está pronto para estender a sua mão e nos tirar do afogamento, da tristeza, da angústia, da tribulação, da depressão e de tantas outras coisas que têm vindo sobre as nossas vidas, principalmente neste tempo de pandemia. Uma outra característica é que a acácia ela é resistente a cupins. E quais são os cupins que vêm contra nós? Quantas flechas o inimigo atira na nossa vida que nós nem percebemos? Mas o Senhor, ele tem dado tantos livramentos que nós não podemos nem contá-los. E nós precisamos pedir a armadura do Senhor, que está em Efésios 6, de 10 a 17, e em Tiago também 4, 7, nos fala que nós precisamos da armadura de Deus, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus. E por que nós somos comparados à madeira de acácia? A madeira de acácia ela foi preparada, foi cortada, e ela foi colocada lado a lado, foi montada a Arca da Aliança com esta madeira de acácia, mas o Senhor, que é soberano, e Ele sabe que nós precisamos também ser moldados e modificados e transformados, Ele mandou revestir a Arca da Aliança com ouro puro por dentro e por fora.
e nós também precisamos ser revestidos. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus não nos vê mais como pecadores. Nós somos criaturas de Deus até o momento que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir do momento que nós o reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. E Deus não nos vê mais como pecadores, nos vê como redimidos, como justificados pelo sangue de Jesus. Então, assim como a madeira de acácia foi preparada, foi cortada, foi tirado os espinhos, os nós, e montou-se a arca da aliança e foi revestida de ouro puro, o Senhor também, ele nos reveste da sua armadura e nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias para nos revestir da sua armadura para que sejamos livres dos ataques do inimigo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é a gente ter medo, não é a gente correr, é a gente temer a Deus, obedecer ao Senhor, como diz a sua santa palavra, e nós assim resistiremos ao nosso inimigo. E o que mais nós podemos tirar como lição para a nossa vida? Deus, ele não faz acepção de pessoas. A partir do momento que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus e como filhos, o Senhor não faz acepção de nenhum de nós. A união é imprescindível no fortalecimento do corpo de Cristo. Então, nós precisamos tirar os espinhos da nossa vida através de quem? Da nossa comunhão com o nosso Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro. E a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele é o nosso advogado e ele está junto ao Pai intercedendo também por nós. E no livro de Jó tem uma palavra maravilhosa que fala que no céu está o nosso advogado e ele vai advogar a nossa causa. Qual é a causa difícil que você tem passado? Quantas vezes temos chorado porque esquecemos que o Senhor Jesus advoga a nossa causa. Então, assim também nós, como a arca da aliança que foi revestida com ouro puro, que sejamos revestidos com o sangue de Jesus, para que nenhum mal chegue até nós. E a palavra de Deus fala também que qual é o vaso que pode dizer para o oleiro por que o fez desta ou daquela maneira. O nosso Deus, ele nos fez justamente como nós deveríamos ser feitos. Então glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor, louve o nome do nosso Deus Todo-Poderoso e com certeza, assim como a acácia, que foi feita a arca da aliança e passou a ser revestida de ouro e passou a ter um valor sublime, nós também em Cristo passamos a ter um grande valor para o nosso Deus. Que Cristo nos abençoe, que em nome de Jesus o Senhor venha nos guiar, que o Espírito Santo nos conduza por onde a gente precisar ir. E que em tudo sejamos mais do que vencedores, como diz a palavra de Deus. Então que sejamos madeira de acácia sim, mas revestidas do sangue do Cordeiro, que nos limpa, que nos purifica e que nos garante a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se você tem sido abençoado, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar no canal, ative o sininho e em nome de Jesus, eu declaro que você e a sua casa serão mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.